Então, muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo vou então resolver esta questão que saiu no exame de cálculo 3 e a questão é a seguinte: seja f uma função real de variável real, diferenciável e tal que f de 1 igual a 1 e considere a equação nas três variáveis x, y, z, que é esta equação que aqui está. 1 mais y menos xz igual a f de z. Portanto, na linha A, o que se pretende é indicar condições a que deve satisfazer a função f de acordo com o teorema da função implícita, de modo que esta equação defina z como função de x e y, z igual a um φ de xy, na vizinhança do ponto 2, 2, 1. Então, este teorema da função implícita é uma condição, define uma condição suficiente para que, digamos, esta equação defina z como uma função de x e y. Aliás, eu vou escrever aqui esta equação de uma outra maneira, que é, no fundo é a mesma, mas vou-lhe dar um outro aspecto. Ou seja, vou escrevê-la na forma 1 mais y menos xz menos f de z igual a 0. E, portanto, agora o que eu vou fazer é, digamos, indicar as condições, os itens, lá, do teorema da função implícita. No item I, o ponto 2, 2, 1 terá que satisfazer esta equação. Então, vejamos. Isto será a mesma coisa, portanto, por substituição, eu vou obter 1 mais 2. Repare-se que eu aqui tenho xz, neste caso, o meu x é 2, o meu z é 1, vou obter menos 2, menos f de 1, como é óbvio. Será que isto é igual a 0? Ora bem, basta ler o enunciado da questão, porque aqui diz-se que o f de 1 é igual a 1. Portanto, se o f de 1 é igual a 1, eu vou obter 1 mais 2, menos 2, menos 1, o que na realidade é igual a 0. Portanto, este item I está verificado. Vou então agora ver o item II. E é o seguinte, o item II, eu pensando aqui, portanto, nesta equação que aqui está, eu vou tratar, portanto, este lado esquerdo da equação como uma função, digamos, f, um f grande, porque não, de x, y, z. E, portanto, esta função terá que ser uma função de classe C1, quer dizer, as primeiras derivadas parciais terão que ser contínuas. Vejamos então o df dx. O df dx, neste caso, é fácil de ver que a derivada de 1 é 0, y é 0, menos a derivada de xz em ordem, portanto, a x, o que dá precisamente menos z. Portanto, tudo bem até aqui. Agora, o df de y há de ser igual a 1, apenas a 1. O df de z há de ser igual, a derivada de 1 é 0, de y é 0, vou obter menos x, menos f' de z. Mas repare-se que no seguinte, o df dx é uma função contínua, não é? É igual a menos z, é contínua em todo, digamos, em todo o R3. Se é contínua em todo o R3, é contínua, digamos, numa vizinhança, porque aquilo que se quer é que as derivadas parciais sejam contínuas numa vizinhança de ponto 2, 2, 1. O df de y é uma função contínua, o df de z é uma função contínua, dado que já se diz no texto que o f', que esta função aqui, f, é uma função diferenciável. Portanto, agora, no item I, o que eu tenho de mostrar é que o df dz, não é? O df dz
terá que ser, no ponto, digamos, 2, 2, 1, no ponto 2, 2, 1, terá que ser diferente de 0. Então a condição que eu tenho de impor será esta, menos 2, porque eu já tenho aqui, portanto, a expressão que me define o df/dz, menos 2, menos o f', não é? O f' de 1, isto terá que ser diferente de 0. E, portanto, nestas condições, que eu agora acabei de definir, esta equação que aqui está, na realidade, irá definir z, não é? Com uma função de x e y. Quer dizer, eu agora para a linha B desta questão, já que aqui já concretizei a linha A, eu então chego à conclusão que esta minha função f que aqui está, que eu igualei a 0, é uma função que depende de x, depende de y e depende de z. E nas condições que eu, portanto, verificando estas condições que eu enunciei aqui do teorema da função implícita, portanto, chegamos à conclusão que o z também vai depender de x e de y, porque acabamos de ver que, impostas estas condições, eu vou ter z, que está aqui, como uma função de x e y. Portanto, agora, para conseguir a derivada de z em ordem a x, que é isto que aqui está, e a derivada de z em ordem a y, eu vou seguir a árvore e vou derivar em ordem a x. Repare-se aqui as variáveis finais, pelo que eu vou obter df dx, para este lado, e agora vou percorrer por este até chegar a x, ou seja, mais df dz, uma maneira simples de fazer isto, df dz, dz dx. É evidente que terá que ser igual a 0, dado que a função aqui, reparem, está igualada a 0. Eu igualei a 0. Onde é que ela está? Ora bem, eu tratei isto aqui como uma função f de x e y que, reparem, aqui é igual a 0, não é? Portanto, a derivada de 0 é 0. Portanto, eu daqui facilmente consigo dizer que o dz dx, não é? O dz dx há de ser igual a menos este df dx sobre o df dz. Tudo bem. Da mesma forma, eu consigo, e vou aqui, digamos, colocar isto aqui num retângulo ou num quadrado verde. Agora, derivando em ordem a y, eu vou obter, da mesma maneira, df dy mais df dz, dz dy, claro, igual a 0, onde o dz dy há de ser igual, precisamente, a menos df dy sobre o meu df dz. Pronto, e já tenho aqui, digamos, as duas derivadas, né, de z em ordem tanto a x como a y. Isto porque, já agora deixa-me aqui só acabar de fazer isto porque chegamos à conclusão que o meu z, não é, é uma função, de acordo com os requisitos do teorema da função implícita, chegamos à conclusão que o z é uma função, digamos, um φ de xy, não é? Φ de xy. Reparem que eu podia também agora transformar isto numa equação. E era fácil, quer dizer, ficaria, por exemplo, com z menos φ de xy igual a 0. E, quer dizer, o gradiente aqui desta função seria naturalmente um vetor perpendicular à superfície no ponto 2, 2, 1, que vai servir, digamos, de vetor para o plano tangente. Porque sempre que eu tenho um plano, a questão, digamos, principal é encontrar, digamos, um vetor que seja normal ao plano. Se eu tenho aqui uma superfície qualquer, vamos supor uma superfície qualquer, e eu quero, portanto, uma superfície ou uma parte de uma superfície, e eu quero a equação do plano tangente,
quer dizer, neste ponto, basta-me encontrar aqui um vetor normal, e o vetor normal é a chave da questão para encontrar este plano que é tangente à superfície neste ponto, digamos, P0. Mas eu não acabei a pergunta, porque a pergunta pede-me, portanto, estas derivadas no ponto 2, 2. Reparem, pede no ponto 2, 2, não pede no ponto 2, 2, 1, pede no ponto 2, 2. Claro, basta dizer no ponto 2, 2, porquê? Porque, como já chegámos à conclusão que o z é uma função, digamos, de x e y, quer dizer, numa vizinhança do ponto 2, 2, 1, isto significa que quando x é 2 e o y é 2, o z toma o valor 1, quer dizer, 1 há de ser igual a φ de 2, 2. Portanto, quer dizer, não é preciso estar a escrever o ponto 2, 2, 1. Então agora, para calcular essas derivadas é muito simples. Eu já tinha ali, é só uma substituição, não é? Então, dz dx, o dz dx, o dz dx há de ser igual a menos traço de fração df dx. O df dx até já o calculámos, este df dx que aqui está, calculei logo no início, não foi? O df dx, aqui é menos z, reparem, df dx que me deu menos z, sobre o df dz. O df dz também eu calculei, e o df dz, quer dizer, para satisfazer aquelas condições, teria que ser precisamente, o df dz deu-me precisamente menos x menos f' de z, com a condição de menos 2 menos f' de 1 ser diferente de 0. Portanto, o que eu aqui vou colocar é menos, não é? Menos x, menos f' de z, menos f' de z. Isto aqui é que é o meu df dz. Isto aqui vai ser calculado no ponto 2, 2, ou seja, no ponto 2, 2, 1, que já sabemos que aqui o z toma o valor 1, com a condição, não é, de neste ponto, isto que aqui está, que define, digamos, o df dz ser diferente de 0. Portanto, dz dx nada mais será que menos 1, estão a ver, menos 1, sobre menos 2, menos o f' de 1. O f' de 1. Claro que eu aqui posso dar um outro tratamento a isto, porque eu poderei colocar aqui o menos em evidência, menos por menos dá mais, e vou obter 1 sobre 2 mais f' de 1. Tudo bem. E então, desta forma, tenho dz dx. Então, para o dz dy, agora, para o dz dy, e atendendo, portanto, àquilo que Aliás, eu peço desculpa agora que vi, porque me esqueci aqui deste menos, não é? Esqueci-me aqui deste menos. Ora, menos por menos dá mais, eu terei que colocar aqui mesmo este menos, que este menos já estava, digamos, já estava definido. Terei que colocar aqui realmente menos. Portanto, já está corrigido, vou avançar. O dz dy há de ser igual a menos também, menos. E agora vamos ver a expressão que eu encontrei para o df dy. O df dy deu-me precisamente 1. Foi o valor que me deu. Sobre, quer dizer, agora aparece-me outra vez o df dz, mas esse df dz já o calculei. Portanto, se já o calculei, dá-me precisamente aqui, como estão a ver, menos 2 menos f' de 1. Menos 2 menos f' de 1. Este menos vai afetar isto tudo e eu vou ficar com 1 sobre 2 mais f' de 1. Pronto. Eu já tenho então o dz dx, que é isto que eu aqui encontrei, dz dx, e já tenho também o dz dy, que é isto que aqui está. Tudo bem. Então agora, para eu encontrar uma equação, penso eu, que é, considero a superfície de equação, estão a ver, z igual a φ de xy, definido implicitamente pela equação na vizinhança de ponto 2, 2, 1, determina um vetor normal. Então,
É muito fácil porque esse vetor normal, como vos disse, se eu tenho z, não é? Z igual a um φ de xy, isto é o mesmo que ter φ de xy menos z igual a 0. E então, derivando esta função, que torna a ser novamente uma função que eu posso definir, não é? Como um g de x, y de z, y de z igual a 0, eu poderei dizer que o gradiente aqui de f é um vetor, digamos, normal à superfície no ponto pretendido. E, portanto, esse gradiente é dado por dφ dx, que é o mesmo, como φ é igual a z, será dz dx, estão a ver, dz dx, vírgula, dz dy, penso que é fácil de entender, e finalmente esta função, não é? A derivada desta função em ordem a z, o que me aparece aqui, naturalmente, menos 1. Isto é um vetor normal. Isto é um vetor normal que se pretende que seja no ponto, penso eu que era 2, 2, 1, 2, 2, 1. Pronto, sendo ponto 2, 2, 1, já tínhamos o dz dx, não era? O dz dx, quanto é que nos tinha dado o dz dx? Tinha-nos dado precisamente menos 1 sobre 2 mais f' de 1, 2 mais f' de 1, vírgula, penso que aqui era precisamente simétrico, o dz dy, o que me deu, não é? O dz dy era 1 sobre 2 mais f' de 1, 1 sobre 2 mais f' de 1, e agora aqui menos 1. Pronto, já tinha aqui um vetor, que é o vetor, digamos, normal ao plano pretendido naquele ponto P0 de coordenadas 2, 2, 1. Então agora, se eu quero a equação de um plano tangente nesse ponto, eu poderei fazer isto de várias maneiras. Uma das maneiras é que a equação cartesiana de plano é ax mais by, por exemplo, mais cz mais d igual a 0. E então, onde este ABC é precisamente este vetor normal. Mas esse vetor normal já o tenho, que é isto que aqui está. Então, eu poderia escrever menos 1 sobre 2 mais f' de 1, não é? F' de 1, x, mais 1 sobre 2 mais f' de 1, não é? Neste caso, y, menos este c, que é, digamos, a terceira coordenada aqui do vetor, menos z mais d igual a 0. E agora só tenho problemas em calcular o d. Mas para calcular o d eu vou-me apoiar no ponto, dado que o ponto pertence ao plano, satisfaz a equação de plano. E, portanto, se o ponto é o ponto 2, 2, 1, eu vou obter menos 1 sobre 2 mais f' de 1, vezes 2, repare-se. Agora, mais 1 sobre 2 mais f' de 1, novamente vezes 2, menos 1, mais d igual a 0. Fácil, não é? Penso eu. Então, este número cancela com este, como é óbvio, eu vou ficar com d igual a 1. Então, a equação de plano, eu posso escrevê-la agora como sendo menos 1 sobre 2 mais f' de 1, x mais 1 sobre 2 mais f' de 1, y, menos 1, que foi o valor que me deu, menos z, peço desculpa, menos z, mais o tal d, que é igual a 1. Portanto, mais 1 igual a 0. Então, desta forma, eu encontrei, digamos, a equação do plano tangente à superfície no ponto P de coordenadas 2, 2, 1. Pronto, meus amigos, por agora é tudo. Espero que tenham entendido. Até à próxima.